Pronto, amigo, pode começar a sua fala e depois a gente vai interagindo. Seja bem-vindo aqui ao Lex. É, Sejam minhas primeiras palavras de boa noite e agradecer o convite formulado pela Franci Carmen, em nome do Lex, para que eu pudesse estar aqui nesta noite para conversar com todos que me dão a oportunidade de uma reflexão a respeito da vida de todos nós. Dizer que fico muito feliz em rever os amigos de outrora, né? Que estou tendo a oportunidade de escutá-los e vê-los também, de diversos locais, né? Tanto do Piauí quanto do Rio Grande do Norte e, por certo, de outros locais que foram encaminhados convites. E dizer que eu estou aqui também para aprender com todos vocês. Na realidade, a vida vai ensinando a cada um de nós. E o fato de todos nós podermos aliar os conhecimentos do Consolador prometido, que a doutrina espírita nos coloca como ferramentas de aprofundamento das nossas reflexões, nunca foi tão oportuno quanto hoje nós juntarmos este conhecimento às reflexões das questões do cotidiano, que tem dado uma lógica, um conforto, um alento a muitas pessoas. Mas eu gosto muito de frisar uma frase do apóstolo Paulo, que certa feita falou mais ou menos assim: na vida, observai de tudo e retendes aquilo que seja bom para você. Usando essa frase de Paulo, é essa a proposta que nós estamos aqui. De expor algumas ideias, e se essas ideias foram importantes para uma pessoa, que bom, já valeu a pena. Porque cada pessoa tem um nível de consciência, cada pessoa tem um estágio de aprendizado da vida. Por exemplo, se eu der um livro de física quântica para uma criança de 5 anos, é natural que ela pegue o livro, coloque no chão e comece a jogar bola, porque o livro vai ter para ela uma ideia de lúdica, de esporte, de lazer. Mas se eu entregar esse mesmo livro para um pós-doutor em física quântica, ele vai dissertar essa tese para todos nós. Então, o que nós devemos ter é respeito para com o outro, né? Respeito acima de tudo. Essa noite aqui, longe de mim querer fazer proselitismo da doutrina espírita. Não é isso. Por uma questão de ética, já que nós estamos dirigindo a palavra e fomos convidados por uma casa espírita, nós vamos trabalhar com os fundamentos da doutrina espírita, mas com todo respeito àquelas pessoas de outras religiões, de outras filosofias. E sempre usando essa ideia do Paulo, né? Retende o que é importante para você e segue o teu caminho. Se aquele caminho que você escolheu, você julga que está bom para você, prossiga nele. Isso que é importante, né? Eu costumo dizer que a verdade é um espelho que caiu do universo e espatifou aqui na Terra. E cada pedaço dessa verdade foi para um canto, foi para a Mongólia, foi para a América do Norte, para a América do Sul, para a África, para vários continentes. Então, o somatório dessas verdades é que deve nos alentar a cada qual cumprir a sua missão no planeta. Como asseverou o próprio apóstolo Paulo, que um dia todos nós retornaremos à casa do Pai e deveremos prestar contas, né, da nossa administração, do tempo que foi deixado para cada um de nós aqui. E nunca foi tão oportuno falar sobre o sentido da vida no momento com tantos mortos, né, que nós estamos vendo, mais quase 600 mil pessoas só aqui no Brasil. Né? Será que isso foi o acaso? Né? Como muitos dizem que o Big Bang que criou o universo é o acaso, eu acredito que não. Né? Eu acredito que tudo tem uma causa, mesmo que os nossos 5 sentidos não consigam perceber, há uma razão por trás de tudo. E, acima de tudo, uma razão que, no final de tudo, é para o nosso bem.
não é para o nosso castigo. Mas da mesma forma que nós estamos hoje aqui na Terra, eu gostaria de convidar vocês para pensarem num eixo X e Y. É como se tivesse uma régua, o eixo do X, e outra régua perpendicular, o eixo do Y. O eixo do X, que é o eixo da horizontal, ele está direcionado às coisas da Terra, às coisas do dia a dia. O acordar, o procurar um emprego, o ir para o seu emprego, a conviver com a sua família, as coisas do dia a dia. É a horizontalidade da vida. Todos nós, onde quer que estejamos, temos essa preocupação, estamos lá lutando dia a dia, desde o nascimento até o fim da nossa existência na atual encarnação. Mas eu convido a todos a pensarem em outro eixo, o eixo vertical, que liga o nosso ser àquela fonte superior que nos criou. Dê você o nome que quiser dar, Deus, natura naturans, natureza, o nome é o que pouco importa. O que importa é nós entendermos que tudo aquilo que nós não criamos, alguém criou. E esse alguém nos criou. Se nós olharmos a beleza do corpo humano, na sua fisiologia, nas suas particularidades, a gente olha, nossa, que coisa bela. Quem pensou em criar um ser desse tão perfeito? Mas eu não fico só no ser humano, eu vou para uma formiga, vou para um inseto. Experimenta olhar na natureza o trabalho da formiga, a fisiologia de uma formiga, de um inseto bem pequeno, cada qual tem a sua função, cada qual tem um propósito ao existir. E a grande pergunta é, no terceiro milênio, qual é o propósito que faz com que você, meu irmão e minha irmã, respire e exista na atual encarnação? Desde o nosso nascimento até um dia, nossa morte carnal, o que é que nós estamos fazendo do nosso tempo aqui na atual existência? Quem você é? Da onde você veio? Para onde você vai? Como você está utilizando o seu tempo? Quais as escolhas que você tem feito a cada dia ao acordar? Porque a cada dia que a gente acorda é menos um dia nesse processo de individuação do ser, nesse processo de conquista do si mesmo ou do vir a ser, que Joana de Ângeles fala na sua coleção da Psicologia Profunda, que é mais ou menos o que Carl Gustav Jung fala no processo de individuação do ser, né? O que nós estamos fazendo enquanto ser em si mesmo, né? O convite que nós estamos fazendo é que nós coloquemos um espelho dentro da gente e que a gente possa se olhar, sem julgamento crítico, mas uma análise crítica, para que, ao sendo detectada a sombra que habita, a sombra escura que habita em cada um de nós, lá no inconsciente, nós possamos desvelar essa sombra e trabalhar com ela, para que a gente possa sair desse estado egóico do ego para a construção do self, do eu superior, para que a gente possa, ao final dessa jornada, ter sido melhor do que começamos. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que reconhece o verdadeiro espírita, não é por ele ser perfeito, porque nenhum de nós o somos, mas pelos esforços que todos nós fazemos de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Nós nos inspiramos em quem? Na ótica espírita, o nosso modelo e guia da humanidade é Jesus. Jesus esteve aqui conosco mostrando para nós, dando exemplo de como carregar a cruz, das dificuldades. Passou pouco tempo, mas viveu em profundidade, dando exemplos de como nós deveríamos nos portar em várias situações. Então, a grande sacada do sentido da vida é o autoencontro.
É a viagem para o interior de cada um de nós. Vejam, eu estou falando viagem, não é visita. Porque uma viagem, ela dura tempo. Ninguém consegue se autodescobrir do dia para a noite. Não é pelo fato de você se tornar espírita, católico, evangélico, budista, que do dia para a noite você se torna um ser iluminado. Muitos de nós achamos que podemos ser iluminados do dia para a noite, mas a única iluminação desta forma que é possível é se você fizer um contrato com a companhia de iluminação da sua cidade e jogar a luz de fora para dentro. Mas a iluminação que nós estamos nos referindo é aquela que vem de dentro para fora, é aquela que não se apaga. Porque quando você consegue essa iluminação, aonde você anda, você espalha essa luz, mas porque você já carrega ela em si. Ou seja, não é só apenas uma retórica, é uma exemplificação a partir da sua transformação. Outra questão importante de nós entendermos, da mesma forma que usamos a natureza para a inspiração, se nós olharmos, a natureza nos mostra as estações, a primavera, o verão, o outono e o inverno. E eu fico pensando, será que nós, enquanto seres humanos aqui na Terra, também não temos as nossas estações? A infância, a adolescência, a idade adulta e a senectude, para um dia voltarmos à casa do Pai? E como nós estamos nos portando em cada estação das nossas vidas? Será que nós estamos aproveitando em profundidade cada segundo da nossa existência com consciência desse tempo? Nós estamos convidando a todos, a partir de hoje, a praticarmos um pouco mais o silêncio, no sentido de falar menos e observar mais. Talvez por isso que tenhamos ido com uma boca e dois ouvidos. Porque nesse frenesi do terceiro milênio, que tem tanta conquista no mundo da ciência e da tecnologia, com tanta informação, eu me pergunto que, às vezes, o que nós estamos fazendo com essa informação? Será que nós estamos utilizando-as com inteligência? Ou estamos apenas sendo aqueles papagaios de estação repetidora, de repetir o conhecimento sem profundidade? Por exemplo, vamos supor que eu vá agora a uma festa, um aniversário agora à noite, e eu vou ao Google, o site de busca, e boto lá Via Láctea, nossa galáxia, e começo a pegar vários dados sobre a nossa galáxia. Aí eu chego no aniversário, na mesa, e começo a falar sobre a galáxia. E as pessoas vão olhar, nossa, como ele é inteligente, como ele sabe tudo. Não, eu não sei tudo, nem sou inteligente. Eu apenas fiz uma busca, peguei alguns dados e coloquei na roda de conversa. Ou seja, eu tenho conhecimento, mas eu não tenho a profundidade. O grande convite é que nós possamos fazer um aprofundamento no nosso conhecimento, mas não apenas no eixo horizontal, mas principalmente no eixo vertical, onde possamos selecionar melhor os nossos pensamentos. Aonde estão colocados os nossos pensamentos? Como é que nós estamos irrigando os nossos pensamentos? Entendendo que um pensamento gera uma emoção que gera um comportamento. A tríade, que na psicologia é uma das abordagens, a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito, pensamento gera emoção e gera comportamento. Então, onde estão, ou qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Onde é a fonte que eu estou buscando desses pensamentos? Outro convite que nós fazemos é que nós possamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Porque todos nós erramos. Quem é que não erra? Já que não somos perfeitos nessa existência, todos nós erramos. Agora, vamos persistir e ficar no erro? Não. Depois que você erra, você se arrepende, faz esse exame de consciência e se esforça para não retornar ao mesmo erro. Aí nós vamos evoluindo. É o processo da aprendizagem, é o erro e acerto. Se o Zezinho faz uma redação e leva para a professora,
A professora fala, Zezinho, tem um erro de concordância aqui, falta um pingo no i aqui, volte e conserte. De tanto voltar e consertar, daqui a pouco a redação dele vira uma obra-prima. Então, meus amigos, fazer escolhas é algo fundamental na nossa vida. Nós temos vários caminhos para viver a nossa atual existência. A grande pergunta é: qual é o caminho que você escolheu? Ou qual é o caminho que você está trilhando? Será que esse caminho lhe completa? Será que esse caminho dá sentido à sua vida? É a grande pergunta que nós devemos nos fazer, porque não sabemos se amanhã iremos acordar aqui do planeta. Eu fico até brincando, como é que você sabe se você, ao acordar amanhã, está aqui ou já foi? Aí eu falo, olha para o espelho. Se você refletir o seu corpo, é porque você está aqui. Se não, é porque você já foi chamado a retornar à casa do Pai. Quais são os valores que você tem irrigado o seu jardim? Quais são os valores? Então, essa é a reflexão. Para que a gente possa interagir e aproveitar bem o tempo, eu gostaria, nesse momento, de abrir essa reflexão para todos que estão aqui presentes, para que a gente pudesse interagir e eu pudesse ser mais objetivo nas dúvidas, nas inquirições de cada um de vocês. Tá certo? Maravilha, amigo. Obrigada aí pela introdução. E agora está aberto aí para quem quiser iniciar, né, a rodada aí de perguntas. A gente tem os colaboradores do Lex também que podem nos ajudar, abrindo aí a fila, né? Tatiane, Márcia, enfim, as pessoas que estão aí que quiserem, fiquem à vontade, tá bom? Nós vamos conversar, vamos ter um momento aqui bem interativo, porque o nome aqui é roda de conversa, né? Então a gente tem que conversar sobre o sentido da vida. Boa noite, César. Boa noite, meu amigo. Obrigado que falou um pouco aí. Rapidinho. Grande mestre Tucano. Pequeno, até na altura. Rapidinho grande aqui. Homem. Não tem mais nada. Muito bom essa sua introdução. Como sempre, né? Você sempre muito bom nas introduções, nas falas, nas colocações. Por isso que todos nós sempre te admiramos, né? Então, assim, não queria fazer uma pergunta, mas apenas queria dizer que todos nós temos realmente que ter essa coisa da procura, ser determinado, saber o que você quer, não é tarefa fácil, mas como você muito bem colocou, sempre estarmos nessa procura, sempre estarmos tentando saber na vida o que a gente realmente deseja alcançar, né? E como você colocou muito bem aí, às vezes você tem todo um conhecimento, né? A ciência tem muito isso, pessoas maravilhosas com muito conhecimento, mas falta essa coisa do introspectivo, de viajar para dentro. Hoje em dia o homem conhece muito sobre o átomo, o interior do átomo, ainda falta muito para andar, mas conhece muito. A cosmologia cada vez mais abre o leque, a gente conhece tanta coisa. Hoje em dia se descobre aí os planetas e muitas coisas, mas o interior não tem. E você sempre nas suas falas no reporta para o interior. Só queria dar essa palavra. Obrigado, senhor. Obrigado, meu amigo mestre Tucano, pela sua contribuição. É verdade, meu amigo, né? Então, assim, se nós entendermos que o nosso corpo é perecível, mas a energia que habita em cada um de nós é imortal, há a necessidade urgente de tentar descobrir quem nós somos, né? O que nós estamos fazendo aqui? E hoje a astrologia, há muito tempo, já tem nos proporcionado, pelos meios tecnológicos, nós adentrarmos a esse cosmos, a esses multiversos. E quando você olha para você, você vê a sua pequenez, né? Aí você vê que a gente compara, às vezes, com, nossa, como eu sou orgulhoso, né? Como eu acho que sei tudo, como eu posso tudo, e não é, né? Quer dizer, nós estamos num planeta chamado Terra, que está no sistema solar, viajando na sua rotação, na sua translação, numa velocidade desse imenso cosmos infinito.
E aqui é uma passagem, né? Um planeta que tem bilhões de anos, a humanidade está muito pouco tempo aqui nesse planeta. Então, de onde nós viemos, né? Para onde nós estamos indo? Qual é o papel aqui? O papel aqui não é só da fisiologia, não é só do hedonismo do ter, né? Então, o ser, a busca desse ser se faz urgente. E cada qual pode buscar a sua maneira. Por exemplo, se é um adepto à filosofia budista, você tem como buscar essa iluminação. Se você é evangélico, também tem. Se você é católico, também tem. Se você é espírita, também tem. Se você é agnóstico, sem religião, também tem. Porque o mais importante não é a retórica, mas são as suas atitudes. É quando você consegue transpirar em ação aquilo que você entendeu que é necessário. Tanto que, por exemplo, na doutrina espírita tem uma máxima que diz assim, abre aspas, fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade? A caridade é o amor em ação. E quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e vai estudar a caridade, eles nos explicam da caridade material, que é aquela mais comumente vista, você faz a sua doação material, e a caridade, que ele diz que é muito mais difícil, que é a caridade moral. Às vezes é uma escuta, às vezes é um silêncio, né? Às vezes sendo agredido por uma pessoa, você olhar para aquela pessoa e entender que, nossa, como ela ainda não está madura o suficiente, como a consciência dela ainda está adormecida. Aí você silencia. Por exemplo, tem uma passagem no Evangelho, quando Jesus é levado a Pilatos, Pilatos olha para ele e pergunta assim, Jesus, o que é a verdade? Nesse momento, Jesus poderia ter dissertado uma tese sobre o que é a verdade, mas, pasme, essa passagem do Evangelho, Jesus silencia. Ele não responde a Pilatos o que é verdade. Então, ali, o que Jesus nos mostra? Que nem todas as pessoas estão em condições de entender as nossas colocações. Talvez só o tempo possa amadurecer aquela pessoa e colocá-la em condições de entender aquela mensagem. Quando Jesus estava com os apóstolos, já perto de partir, um deles fala assim, Jesus, está chegando a sua hora, você irá partir, nos vai deixar órfãos. E Jesus fala que realmente o momento dele estava chegando, mas que ele não deixaria os apóstolos órfãos, mas que Jesus rogaria ao Pai e esse Pai mandaria para ele o Consolador prometido, que nós entendemos que é a terceira revelação, a doutrina espírita, os conceitos, que mandaria o Consolador prometido e muito mais, porque nós, naquela época, não poderíamos entender. Então, nessa passagem do Evangelho, Jesus fala para os apóstolos que nós teríamos acesso a esse Consolador um dia e muito mais, porque nós, naquela época, não entenderíamos. Porque a ciência, a tecnologia e a nossa consciência não estava tão amadurecida a ponto de saber. Aí eu fico perguntando, será que as pessoas da nossa convivência, será que todas têm condições de entender tudo que a gente fala, tudo que a gente comunga com o outro? Com certeza que não. Mas nós temos que respeitar essa pessoa. Jesus até hoje estende a mão para cada um de nós e nós o colocamos numa cruz. Então, tolerância para com o próximo, essa lei de sociedade, essa conviver, viver com, respeitando o outro. Mas para chegar a esse ponto, nós temos que saber primeiro quem somos. Nós temos que fazer com que brilhe a luz que vige em cada um de nós. A Tatiane vai querer fazer uma pergunta agora, César. Pois não, Tatiane? Se a gente não souber, a gente pede para os universitários ou pede ajuda, viu? A gente vai se ajudar. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse momento. Eu gostaria de fazer um pequeno... não é bem uma dúvida, um comentário e ouvir a sua opinião, César. Nós estamos no mês de valorização da vida, de prevenção do suicídio. Todos os anos o LEC se mobiliza, né? Inicialmente de forma presencial.
esses 2 últimos anos, como não foi possível, nós fizemos, né, de forma online, né, pela internet. Mas estamos aqui, eu e a Fran, com as camisas do movimento. João Braga veio com ele, ele achou um aí para ele. O João Braga, a Adriana aí, ó. Adri. Então, a gente sempre tenta buscar uma forma de ajudar os nossos amigos que sofrem pela depressão ou pela ansiedade, síndrome do pânico, todas essas doenças que você, como psicólogo, conhece tão bem. E eu gostaria de perguntar qual a sua opinião. Por que hoje, por que atualmente nós temos tantos transtornos psicológicos? Por que a humanidade está passando por esse momento onde a gente ouve falar tanto em depressão, em ansiedade, em síndrome do pânico, em tantos distúrbios, né, psicológicos? Por quê, meu amigo? Tatiane, muito boa a sua pergunta, né? Nos convidando a refletir sobre um tema tão caro e muito importante. Nós estamos vivendo num planeta, os espíritos já vêm dizendo isso há muito tempo, um momento de transição planetária, onde o planeta vai sair da categoria 2 para a categoria 3. Ou seja, se nós colocarmos os planetas do universo em 5 degraus, sendo o primeiro degrau o mais inferior e o quinto mais evoluído, a Terra hoje está no grau 2, que é o chamado planeta de provas e expiações. Estamos indo para o grau 3, que é o mundo de regeneração. O que eles dizem é que muitos espíritos estão tendo a oportunidade de reencarnarem há mais de 30 anos, tendo as últimas oportunidades para ver se conseguem permanecer nesse novo mundo ou não. Então, nós estamos tendo essa oportunidade de resgatar os nossos débitos. Toda doença que diagnosticada, que fica registrada na nossa mente ou no nosso corpo, alguma sequela, tem uma relação de causa e efeito. Então, não é o acaso que gera aquela síndrome ou aquele transtorno naquele ser que está vivenciando aquela situação. É algo que, se nós pegarmos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá tem, nos itens iniciais, tem um item chamado causa das aflições. Aflições, entenda, das dores, quaisquer que sejam essas dores. E a depressão é uma dor, né? A ansiedade patológica é uma dor, né? E tantos outros transtornos que são catalogados no chamado hoje DSM-5, o Manual de Transtorno, último lançamento. Então, como é que eu posso dizer? São efeitos que se materializam em cada um de nós, fruto das nossas atitudes, ou dessa existência, ou de um passado próximo ou longínquo. E eu retorno com essa limitação, ou com essa questão, para poder trabalhá-la. Então, por exemplo, hoje em dia, nós temos ferramentas, tanto no mundo da psicologia, da psiquiatria, das terapias alternativas, das ciências da religião, que, quando procuradas, quando somadas, podem ajudar a essas pessoas, portadores desses transtornos, a caminharem com maior ou melhor qualidade de vida, né? Mas cada um só traz no corpo aquilo que semeou no passado. Então, se você me pergunta como é que nós poderíamos, no terceiro milênio, ajudar essas pessoas, a primeira orientação como profissional que eu dou procure um profissional da área, né? Um psiquiatra, um psicólogo, um analista, né? Quando você procura, eu falo muito bem, procure uma conexão com o seu eu superior. No caso, se você é católico, evangélico, budista, procure essa conexão. Outra orientação que eu passo, se você tem um corpo,
e segundo Paulo de Tarso dizia que o corpo é a sua igreja viva, nós temos que cuidar do corpo. Então, você faz alguma atividade física de 3 a 4 vezes por semana, e quando eu falo isso, não é ir para a academia para carregar 200 quilos, não, faz uma caminhada, né? Faz um contato melhor com a natureza, quer dizer, cuida desse instrumento que Deus lhe deu. Você cuida da sua alimentação, ou você come uma panelada todo dia e suas artérias estão todas entupidas, né? Aí eu pergunto, como é que você lida com o próximo mais próximo de você? Você é aquela pessoa maledicente, você é uma pessoa que não perdoa, você é uma pessoa irascível, que é nervosa com tudo. Então, tudo isso vai adoecer no ser humano. Quer dizer, o ponto de vista que você tem a respeito da sua vida, dependendo da forma como ela lhe adoece. Eu vou lhe dar um exemplo. Existe um japonês chamado Masaru Emoto, que ele fez um teste com moléculas de água, onde ele colocou um microscópio eletrônico e começou a tirar foto dessa molécula a partir do pensamento das pessoas que olhavam para a molécula de água. Então, por exemplo, ele pedia para a pessoa, fique rezando a Ave Maria e o Pai Nosso. A pessoa ficava rezando, olhando para aquela molécula de água, e ele tirava foto. Depois ele fez outro experimento. Ele falou para a pessoa, olha, fica olhando para a molécula com pensamento de ódio, de raiva, e ele tirava foto. Quando ele revela, esse pensamento de ódio, de raiva, a molécula de água estava negra. E a outra do pensamento positivo, da oração, estavam uns cristais de diamante. Aí qual a conclusão que ele chega? Ele fala, olha, se um pensamento negativo de ódio consegue transformar essa molécula e deixá-la negra, imagina um corpo humano que mais de 70% é de água, o que não pode acontecer a ponto de adoecer o ser humano. Então, quando você tem conhecimento dessa realidade, você começa a ser o seu próprio terapeuta. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, qual é a opinião que nós podemos trazer? Enquanto profissionais, que você procure um profissional, né? Da área médica, no caso, psiquiatra, porque, de repente, o seu transtorno está tão grave que talvez você tenha que entrar com algum fármaco para fazer o equilíbrio neuroquímico das sinapses cerebrais, né? Mas se ele julgar que não é o caso, ele vai te encaminhar para um terapeuta. O terapeuta vai convidar você a fazer uma viagem, né? Dependendo da abordagem psíquica. Por exemplo, hoje você tem, desde a década de 60 do século passado, você tem a quarta força em psicologia, a chamada psicologia transpessoal, que foi trazida para cá pelo psiquiatra Stanislav Grof, que mora lá na Califórnia ainda hoje, tem mais de 90 anos. Então, ele traz uma psicologia que trabalha em 2 níveis que as outras psicologias, abordagens ainda não trabalhavam. As outras abordagens trabalhavam do nascimento do ser até a morte, que é o nível que a gente chama de psicodinâmico. O Stanislav Grof traz o nível intrauterino, mostrando para cada um de nós que o que acontece no útero da mulher enquanto no processo de gestação afeta esse ser. Então já começa a trabalhar do útero. E ele traz outro nível, que é o nível transpessoal, quer dizer, antes da concepção, antes do encontro dos gametas. Quer dizer, isso revoluciona a psicologia e faz uma ponte com o que Joana de Ângeles, desde a década de 80, nos traz na sua série psicológica da psicologia profunda. Então, hoje, você está tendo conhecimento da psicologia profunda, da Joana de Ângeles, da psicografia do Divaldo Franco, com essa psicologia da quarta força, da psicologia materialista da ciência, você pode ser ajudado. E também na sua filosofia, se nós somos, a maioria de nós aqui, espíritas, a Casa Espírita oferece o passe magnético, água fluidificada, a conversa terapêutica, oferece para você a oportunidade de trabalhar na caridade, né? Porque quando você sai da sua dor e vai em direção à dor do próximo, a sua dor diminui. Eu me lembro, uma grande amiga minha, que há muito tempo perdeu, se é que podemos dizer, né, 2 filhos dela vieram a falecer, e ela estava meio sem sentido, né? Assim, não sabia o que fazer muito da vida, né? E eu convidei que ela viesse trabalhar com a gente, né? E ela trabalhou durante muitos anos comigo e com o João Braga, né? E ela dizia para mim, nossa, como foi salutar para mim estar trabalhando, sair da minha dor
em direção à dor do próximo, né? Como é terapêutico, né? Sair de, por exemplo, o depressivo, né? Ele quer ficar dentro de casa com a janela fechada, quer ficar dormindo. Então, a família é importante, né? A família tem uma finalidade. Então, a família, ao observar aquele fato, não, vamos aqui dar uma caminhada, vamos aqui sair de casa. Então, você vê, tem a medicação, tem a terapia, tem a alimentação, tem a família ajudando, tem a conexão espiritual da religião, tudo isso ajudando, buscando essa saúde integral, de acordo e eixado com o novo conceito que a Organização Mundial de Saúde já tem a respeito de saúde, onde ela coloca o componente espiritual na terapia para a cura desse ser. E tudo isso está ligado ao nosso propósito. Qual é o sentido da sua existência? Essa é a grande pergunta, Tatiana, que devemos fazer sempre. Eu estou vivendo para quê? E se a sua resposta for apenas para os bens materiais do dia a dia, está faltando alguma coisa. E quando você consegue essa conexão com o seu eu superior, as dificuldades vêm porque elas são inerentes ao nosso planeta de nível 2. Mas você tem um novo olhar, você tem uma resignação que eu chamo de dinâmica. Você aceita, mas você não fica estática, você começa a sair da sua dor em direção à dor do próximo. E quando a gente não faz isso, quando ficamos estagnados, aí muitos são, eu diria para você, dominados pelo processo depressivo, pela essa ansiedade patológica e se deixam ficar paralisados. Mas aqueles que têm a oportunidade de buscar essa ajuda nesse espectro que nós podemos obter, eles são muito ajudados e conseguem, cada qual carregando a sua cruz, porque às vezes, veja bem, você pode ter esse processo depressivo pela vida toda, né? Ninguém garante que você vai conseguir sair desse processo depressivo, mas isso não quer dizer que você não vai começar o tratamento. Mas uma coisa eu garanto, se você fizer o tratamento desse espectro, você consegue levar a termo essa sua cruz, né? Porque cada um tem a sua cruz. Uma coisa é importante, essa cruz, esse peso não está à toa, porque existe uma lei de causa e efeito. Quer dizer, o que eu estou hoje é muito consequência do que eu fui, mas amanhã o que eu posso ser depende das minhas atitudes do hoje. Legal, muito bom, né? A gente ficar refletindo sobre essas coisas. E a Márcia Pecida, que é nossa colaboradora do Lex, também queria fazer uma pergunta. O Alexandre, que está aqui, levantou a mãozinha. Viu, Alexandre? Depois da resposta aqui da Márcia. E eu vou aproveitar também, que vai que dá certo, né? Fazer duas respostas numa só, por conta do tempo. A Mari Nascimento, ela perguntou assim, César, em que ponto a psicologia ajuda o espiritismo ou vice-versa? Mas vamos escutar a Márcia e eu vou deixar essa aí para você ir refletindo, tá bom? Ok, então, boa noite, César. É um prazer estar aqui, só de redes sociais, né? Boa noite, Márcia. Prazer em vê-lo sempre. E, assim, você apontou algumas coisas que eu achei extremamente interessante, que é a questão do tempo de iluminação, que cada um de nós precisamos ter, a consciência, inclusive a consciência de si, né? E algo muito importante, porém difícil às vezes, conseguir o silêncio, ouvir mais, silenciar mais, né? E aí eu te faço a pergunta: a gente ter essa consciência de quem somos, de fato, realmente, termos esse tempo maior de iluminação que a gente vai adquirindo com o tempo, pode ou poderá nos ajudar a evitar, a não ter ideias suicidas, e, às vezes, em último caso, a não ter que cometer atos assim. Ou, quem sabe, até perceber quem está assim próximo, um ente querido que está próximo, e que você não tem a percepção de perceber esse sofrimento. Assim, o que você nos diria com relação a isso? Assim, qual seria o conselho? Que, embora você às vezes possa ter essa consciência, que você possa ter um tempinho um pouco maior de iluminação, mas nem sempre a percepção, né, a sensibilidade de às vezes perceber um irmão do seu lado com essa necessidade e não poder ajudar.
ou poder ajudar. Márcia, é muito bom essa sua pergunta, né? Porque, e muito atual, né? A Organização Mundial de Saúde diz que até 2025 a maior causa-morte será depressão e suicídio. Então, por aí você vê. A cada 40 segundos uma pessoa no planeta comete o suicídio que a gente chama de direto, né? Quando ela tenta, de forma consciente, a própria vida, sem contar o indireto, que a pessoa, por exemplo, que a gente chama de suicídio indireto moral, quando a pessoa bebe todo dia, fuma demais, quer dizer, aquela pessoa irritada que reclama de tudo, essa é um suicídio indireto que é muito maior o número, né? Mas nós estamos falando, principalmente no mês de setembro, a gente fala e debate muito esses temas do suicídio direto. Então, assim, quando a gente entende o sentido da existência, né? Quando a gente entende que não há morte, há vida, que da mesma forma que a gente renasce, passa 9 meses em gestação, um dia a gente vai ter que ir embora. Uma vez perguntado para o espírito, o que é mais difícil, nascer ou morrer? Ele falou, nascer. Tanto que nascer são 9 meses. Morrer é rápido. Porque nascer é como você vai fazer uma prova, o professor te entrega a prova, você não sabe se as questões que estão ali naquela prova se estão condizentes com a matéria que você estudou. Aí, quando ele fala, pode fazer a prova, aí você começa a abrir as questões e você vai respondendo. Quando o professor fala, acabou o tempo, entrega a prova, tendo feito ou não, você vai entregar a prova, você já fez. Por isso que ele fala que morrer é mais fácil do que nascer. Porque ao nascer você não sabe o que vai encontrar. Mas o que a doutrina espírita nos revela, principalmente a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, que é um livro de 1019 perguntas e respostas, dividido em 4 partes. Na quarta parte desse livro, das Esperanças e Consolações, os Espíritos dizem para nós que não há morte. E deste livro, o Livro dos Espíritos, a quarta parte desse livro foi desdobrado em outro livro, que foi publicado em 1865, chamado O Céu e o Inferno. E esse livro ele é dividido em 2 partes, O Céu e o Inferno. A segunda parte dele, ele traz depoimento de Kardec, através de vários médiuns, que são pessoas sensitivas, né? Eles canalizam, né, mensagens de espíritos que cometeram suicídio. E esses espíritos dizem, eu não morri, eu continuo vivo. E vendo o meu corpo ali estatelado, esbugalhado, mas eu estou vivo, eu não morri. E a minha dor, ela, ao invés de diminuir, ela aumentou. Então, Márcia, essa revelação é muito importante. É como se você tivesse acesso ao gabarito de uma prova que você vai fazer. Porque muitos pensam assim, não, eu vou me matar porque minha dor é tão grande que vai melhorar. Metaforicamente, eu digo assim, cometer o suicídio é como se você estivesse com o pé na frigideira que está fazendo um ovo frito e está quente, você fala assim, não, eu vou pular para o fogo para ver se melhora. Você sai da frigideira e cai no fogo. Ou seja, é pior. Então, por pior que seja a sua dor, o suicídio nunca será uma solução. Nós entendemos o desespero das pessoas, né? Que, claro, tanto que quando você estuda a questão do suicídio e as consequências, os espíritos dizem que cada caso é um caso, né? Que há uma gradação. Mas há verdades. A primeira verdade é, você não morre. A segunda verdade é, a dor aumenta. A terceira verdade é, a sequela gerada no seu corpo físico vai marcar o seu corpo perispiritual
que é o seu modelo organizador biológico, segundo disse Hernani Guimarães, no seu livro. E numa próxima encarnação, você vai trazer no seu corpo aquela sequela. Então, quando você vê, por exemplo, espíritos reencarnando com o corpo totalmente mutilado, crianças renascendo com grandes deformidades, às vezes sem enxergar, você pergunta, meu Deus, se Deus pode tudo, sabe tudo, é soberanamente justo e bom, como é que acontece um negócio desse? Aí alguém pode dizer, não, é o controle de produção da fábrica. Né? Aqui seria isso, eu descargo 10%, tem um problema do lote, mas Deus é perfeito, como é que acontece isso? Então, o pessoal fala que Deus escreve certo por linhas tortas, eu mudo a frase. Deus escreve certo por linhas certas, e a gente que vê torto. Né? Porque, na realidade, está tudo certo. Há uma lei de causa e efeito. Você traz no seu corpo as consequências da sua semeadura. Por isso, quando a Tatiana perguntou da depressão, dos transtornos, essas sequelas não são apenas físicas, elas são mentais também, de remorsos, de culpas, de atos perpetrados no passado, que esse espírito renasce carregando no seu departamento mental essa culpa. Uma culpa tão grande que chega a aliená-lo, gerando um transtorno. Então, nós estamos longe de imaginar a complexidade dessas questões, mas uma coisa nós sabemos: não há dor sem justificativa. Eu gosto de duas palavras, gosto de diferenciá-las: é dor e sofrimento. A dor é natural. A dor você traz como um efeito de uma causa que você perpetrou. Por exemplo, você veio com o corpo todo mutilado. Vamos supor que você tenha sido suicida numa encarnação passada. Então você vem com essa dor. Mas quando você tem o esclarecimento que aquela encarnação com o corpo mutilado é a oportunidade do resgate daquilo que você fez com você, você não sofre. Porque aquela dor e aquele corpo é a consequência de um ato que você teve. E ali é a oportunidade da reparação. Porque não basta pedir perdão. Você realmente tem que ter atitude. Porque senão era muito fácil. Eu passava a vida toda fazendo coisas erradas. No último momento eu pedia perdão e estava resolvido. Isso não é justo e não é lógico. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, como é que nós podemos ajudar? Tendo um olhar diferenciado. Entendendo que, às vezes, aquela pessoa que mais nos agride, ela precisa de ajuda. Ela precisa do nosso silêncio. Ela precisa, às vezes, bater em mim um pouco e eu segurar essa pancada para logo demais eu desarmá-lo e poder ajudá-lo. Então, olho por olho, dente por dente, não mais. Nós somos convidados à renúncia, a, às vezes, observar no nosso local de trabalho, na nossa família, né? Às vezes uma pessoa que está ali, você pode chegar do lado, não fazer um proselitismo, fique do lado. Vou dizer o quê? Diga nada, só fique do lado. Se você tiver a paciência de ficar do lado um pouco, daqui a pouco essa pessoa olha para você, começa a chorar, começa a contar a vida dela. E o que você vai dizer? Não diga nada, só escute. Porque às vezes aí tem respostas prontas e às vezes ninguém quer a resposta. A gente só quer poder falar. Rubem Alves, né, falecido, grande escritor, psicanalista, educador da Unicamp, ele dizia num dos seus livros que nós temos muitos cursos de oratória, mas nós precisaríamos de cursos de escutatória. Porque todo mundo quer falar, ninguém quer escutar. Faça até esse teste. Observe duas pessoas falando assim. Imagina, a pessoa foi para Disneylândia, lá na Flórida, e está contando para o amigo. Eu fui para Orlando, e lá eu fui para Disney e tal. Antes dessa pessoa acabar de falar, o amigo já fala, eu também fui. Eu fui ano passado. Mas observe, o amigo não está perguntando se você foi. Ele está contando a experiência dele. Qual seria a atitude certa? Você fala, e você gostou? E como foi? Quer dizer, você rodar a conversa dele e não colocar a sua experiência no que ele está falando. Então, a gente não quer escutar. A gente quer pegar a experiência do outro e falar a nossa.
Então, quando você começa a observar isso, você é uma pessoa diferente. Então, às vezes, você está numa reunião, um aniversário, por exemplo, está todo mundo falando mal do outro. Aí você fica ali olhando, olha para um, dá um sorriso, olha para outro. Aí você tem nada para falar, não, assim, nossa, a lua está tão bonita, né? A pessoa vai achar que você está louca, mas você não está louca, você está consciente. Isso não tem nada de loucura. Mas você não vai entrar nessa sintonia, nessa vibração. É uma prece. Silenciar é uma prece. É uma conexão. Ninguém pode tirar a minha paz. Se você chegar para mim agora e me agredir, eu vou olhar para a Márcia e vou dizer, caramba, o que houve? Mas eu não vou agredir você. Né? Joana de Ângeles fala, através do Divaldo, abre aspas, eu permito ao agressor me agredir, mas não me dou o direito de agredi-lo, porque toda vez que eu o agrido, eu baixo o meu padrão vibracional e entro na frequência do agressor. Mas para isso, você tem que estar vigilante. Aí você vai para Jesus, orai e vigiai para não cair em tentação. Vibração novamente. Então, onde estão os seus pensamentos? Onde está a sua vibração? Por isso que tem um pensamento que diz assim, diz-me com quem andas e diz-te-ei quem és. Eu pego esse pensamento e modifico e coloco, diz-me o que pensas que eu vou dizer com quem você anda. Tudo começa no pensamento. Bom, César, e com relação à nossa amiga Kimari, né? Ela quer saber em que ponto a psicologia ajuda o espiritismo ou vice-versa. Eu vou vice-versa. E vou tentar explicar assim. Certa feita, na obra publicada em 1868 do Pentateuco Kardeciano, chamada A Gênese, a última obra, né? Publicada ainda com Kardec ainda viva, porque a outra obra, Obras Póstumas, Kardec já tinha falecido, foram 21 anos depois. Na Gênese, Kardec coloca assim, ou melhor, faz uma pergunta a ele. A doutrina espírita será a religião do futuro? Aí ele fala, não. Ele bem que poderia ter dito que sim, né? Mas fala, não, não será. Mas os conceitos exarados na doutrina espírita estarão inseridos nas filosofias e religiões. Então, respondendo a Mari, esses conceitos dessa força superior, nome que você queira dar, que nos criou, essa lei de causa e efeito, a necessidade desse autoencontro que Jung, o Carl Gustav Jung, chama de processo de individuação, Joana fala de conquista de si mesmo, do vir a ser, quer dizer, vai iluminando. Porque, por exemplo, a psicologia, você começa lá atrás, na psicologia comportamental, vem pelo humanismo, aí você chega na transpessoal e começa a trabalhar em outros níveis, o intrauterino e transpessoal. Ele não fala espírita, mas fala em níveis de consciência. Né? Naquela época, na década de 60, o Stanislav Grof ele usava o ácido lisérgico, o LSD, para isso na faculdade, para expansão de consciência, desdobramento do corpo. Hoje em dia, na evolução, não se usa mais. Ele já usa a respiração holotrópica, a hiperventilação para chegar a esses mesmos objetivos. Então, esses conceitos que a doutrina espírita traz são conceitos universais, que ninguém morre, que o corpo é perecível, que existe uma lei de causa e efeito. É uma verdade que está inserida em todo mundo, porque é a verdade. Como Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de dogmas e preconceitos. Então, a doutrina espírita ela vai iluminando a academia, porque a ciência ela é materialista. A psicologia, durante muito tempo, foi uma psicologia sem alma, né? Muito discutida, né? Que deveria ser... Porque psique é alma, né? Logo se estuda da alma, mas cadê a alma na psicologia? Passou muito tempo sem ter. A psicologia transpessoal resgata essa alma e traz de volta. E quem é que estuda melhor a alma, a não ser a doutrina espírita? Que desseca a alma através de toda a sua codificação. Os espíritos vêm deixar essas mensagens para a gente. Então, respondendo a Mari, para mim, a doutrina espírita ilumina não só a psicologia, mas várias áreas da ciência, várias áreas. A neurociência, né, e tantas outras áreas que a gente tem observado. Né, muitos. E outra coisa, nesse mesmo livro, Kardec fala,
Se um dia a ciência descobrir algo que entre em oposição à doutrina espírita, siga a ciência. Mas até hoje, desde 1857 até hoje, nenhum ponto da doutrina entrou em oposição. Muito pelo contrário. Muitas questões da ciência, a ciência foi revelando. Não só a ciência, outras religiões também. Que a religião que não usava água fluidificada já botou o copo lá para fluidificar. Mas Kardec traz isso desde o século XIX. Muito bem. E agora o nosso amigo Alexandre, que também é colaborador lá do Lex, está querendo fazer uma pergunta. Boa noite, César. Meu amigo Boa noite, Alexandre. João. Boa noite, João Braga. Boa noite, Franci Carmen. Boa noite, amigo. Boa noite, Márcio, meu companheiro de sopa fraterna aí. Boa noite a todos os companheiros aí de Lex que estão aí nessa live. Hoje eu estou um pouco mais longe do que o normal, estou em Porto Alegre, uma viagem a trabalho aqui. Bate. Mas, graças a Deus, estamos aí juntos. Né? Mas semana que vem, se Deus quiser, estou indo na sopa de novo. Dia 2. César, eu estava vendo você lá no início da live, você falando lá do eixo do X, Y, né, das ordenadas e abscissas. Achei muito interessante. E naquela hora que você falou, eu me veio na cabeça também uma outra, feita inverter esse eixo para baixo, né, botar o eixo vertical para baixo. A gente pode pensar naquele eixo do X, aquela vida que a gente leva, aquela vida rasa, né? Uma vida rasa, aquela vida, como você falou mesmo, do dia a dia, sem se aprofundar, né? Para baixo é quando a gente consegue se tornar uma pessoa um pouco mais profunda, né? Acho que a vida rasa é aquela vida que a gente está vivendo no dia a dia, como você mesmo, a gente tece aquelas conversas banais do dia a dia, as nossas atividades do dia a dia, e que, tipo assim, pensamentos que são quase que de sobrevivência mesmo, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou acordar amanhã, como é que eu vou meu trabalho, mas a gente não se preocupa. E eu estou falando isso para mim, porque eu me acho muito raso, né? Nós não nos aprofundamos, né, nos assuntos. Acho que a tendência da sociedade hoje em dia é nós nos tornarmos muito exteriores, né? A gente parecer que está feliz, parecer que está legal, mandar vários posts no Instagram, no Face e tudo. E a gente deixa de lado a nossa profundidade, né? Que eu acho que vem da prática do bem, do estudo, da gente se mostrar mais, né? Mostrar as nossas deficiências. Eu acho que aí o trabalho no Lex é um trabalho que nos traz um pouco de profundidade, não só no Lex, mas qualquer trabalho construtivo, independente até da religião, né? Eu cito a sopa, cito o Antigo Corpo e Alma e tantos outros trabalhos aí que, na verdade, a iniciativa do João do Natal das Crianças e tantas outras coisas que nos aprofundam, né? Eu acho que nós estamos, eu falo por mim, né? Não estou englobando ninguém nessa, muito rasos. A gente fica a gente tem medo de se aprofundar e acabamos perdendo a oportunidade nessa encarnação, né? Como você mesmo falou, tem que esperar vir a outra depois, né? Era um pouco mais isso que eu me lembrei dessa inversão do eixo aí, e mais para dar um abraço a todos aí e dizer que, se Deus quiser, em breve estaremos juntos de novo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Prazer Deixa eu reencontrar, Alexandre. Sério, deixa eu só interferir aqui. O Alexandre falou nessa questão, lógico que todos nós buscamos, né, e precisamos. Mas também me veio a ideia, enquanto ele falava, de quanto Deus coloca cada um de nós, né, com os nossos dons e talentos. E às vezes a gente até está achando que está fazendo a coisa rasa, no corre-corre, mas ali a gente está sendo um instrumento de Deus e fazendo coisas maravilhosas, às vezes a gente nem percebe, né? E eu quero aqui agradecer mais uma vez o próprio Alexandre, que é médico, né? E que salva tantas vidas. E ele foi um instrumento de Deus no ano passado, né? Na nossa vida, na minha vida, da minha família, que ele salvou meu irmão. Né? Porque eu tenho um irmão que tem paralisia cerebral, quem já me conhece sabe que eu falo muito dele, e ele não fala, não caminha, não faz nada. Eu estava lá internado por um erro lá, né?
uma displicência lá dos técnicos de enfermagem e tal. A sonda dele ficou travada. E aí, quando a gente chegou lá de manhã, ele estava com a barriga imensa. Era uma confusão, ele chorava, ele não sabia falar. E o Alexandre salvou. A gente passou a manhã inteira, eu e minha mãe rezando, pedindo a Deus, já que, enfim, aliviasse aquele sofrimento dele. E aí eu me lembrei, né, que lógico a espiritualidade vem aqui e dá umas faladas na gente no ouvido. Eu me lembrei do Alexandre, liguei, ele estava chegando no hospital, foi lá, quando chegou lá, simplesmente era a sonda. Já tinha passado por lá médico, já tinha passado várias enfermeiras, ninguém sabia o que ele tinha. E aí a minha mãe estava lá na hora, disse que ele só fez desentupiu lá a sonda, pronto, acabou a confusão do menino. Então, Alexandre, essa vida rasa, né, que às vezes você acha que está vivendo, não tem nada de raso. Na sua correria do dia a dia, né, você está fazendo muitas maravilhas aí, né, milagres, um dom que Deus lhe deu, que Deus lhe abençoe cada vez mais, porque isso foi só um caso, né, que aconteceu comigo, mas com certeza você já ajudou e salvou muitas vidas, né? Então, é muito importante a gente dar esse relato, porque aí lembra, né, para a pessoa o quanto é importante, né, o que você faz como trabalho, cada um de nós, né? Cada um é uma grande peça de um quebra-cabeça, aliás, é um grande quebra-cabeça, e cada um de nós somos uma pecinha que fazendo o que a gente faz, né, sem se comparar com ninguém, cada um tem a sua importância na grande obra de Deus, né? Então eu queria deixar lembrado para você que a sua vida, assim, pelo menos no meu ponto de vista, não tem muita profundidade, né? Ajuda muita gente, é muito bonito. Além de tudo, ele ainda ajuda lá a fazer a sopa e entregar para o povo, né? Então é muito interessante. A gente também precisa lembrar, não para ficar, como a gente sempre fala na doutrina espírita, né? Que a gente não pode ficar se propagando, se vangloriando, mas eu acredito que também é importante a gente reconhecer, né, o valor que tem cada coisa que a gente faz. Por isso eu quis abrir aqui esse parêntese para falar do Alexandre. Eu acho que eu já falei tanto que o César até já se esqueceu que ia falar para o Alexandre. Não, eu lembrei assim, é porque quando ele falou desse eixo para baixo, né, eu lembrei que no nosso querido Nordeste, na época de seca, né, a árvore, né, ela é muito inteligente. O que acontece? Ela aprofunda a sua raiz, né, em busca de quê? Em busca de água. Então, essa árvore fica mais forte, né? Mas precisa, às vezes, ter a seca para ela aprofundar. Então, se você faz uma comparação com as nossas vidas, né? Às vezes tem momentos na nossa vida que a gente passa por essa seca metafórica e a gente aprofunda esse autoencontro, né? Esse eixo, quando o Alexandre fala, esse eixo quando vai para baixo, né? Então é essa raiz aprofundando até encontrar esse veio d'água, né? Que vai fazer com que essa raiz se umidifique, né? E possa levar para o cerne da árvore vida, né? E esse cerne da árvore somos nós nesse terreno seco que é o planeta, né? Nesse momento tão difícil, né? Então, quando a gente aprofunda, faz essa viagem e faz essa conexão, a gente se torna mais forte e consegue ser útil onde quer que esteja. Como diz Joana, né? Floresça aonde você foi plantado, né? Há várias formas de você ser útil onde você está, porque você é um ser único, né? Então, Deus te colocou ali com uma finalidade. Então, que brilhe a sua luz onde você está. Porque se cada um puder brilhar no seu lugar, é muito mais importante. O filme Mensageiro da Paz, que conta a história do Divaldo Franco, foi lançado há pouco tempo, tem uma parte do filme muito bonita, que é um encontro do Chico Xavier com o Divaldo Franco, onde o Divaldo Franco, ainda moço, médium baiano, fala assim: Chico, eu estou pensando em sair de Salvador e vir morar aqui com você. Aí o Chico, na sua sabedoria, diz para ele: Divaldo, nós somos 2 postes de luz. Se a gente ficar junto, vai iluminar só aqui. Fica onde você está, porque aí você ilumina lá e eu ilumino aqui. Então, todos nós podemos ser esses postes de luz, né? A partir desse autoencontro, dessa individuação, desse aprofundamento das nossas raízes, para que a gente possa captar essa água, que para mim é esse conhecimento
conhecimento da doutrina espírita que nos umedece e que possa brilhar nossa luz de dentro para fora, e aí sim nós darmos o nosso contributo para a sociedade, para um planeta melhor. Muito legal. A nossa amiga Raíli, lá do Lex, que é uma colaboradora assídua lá do Enxugando Lágrimas, está querendo falar também. Fique à vontade, Raíli. Raíli, teu microfone está bloqueado. Boa noite a todos, muita saudade, mas nós vamos voltar. César, olha, você fala de uma maneira tão simples, tão compreensível, mas sábia das suas palavras, de quem realmente entende, que não deixa nenhuma dúvida quando você fala. Mas eu queria complementar aqui a pergunta da nossa amiga Tatiana, no sentido desses casos de suicídio, automutilação, todas essas problemáticas estão mais fortes nos jovens, que do meu tempo para trás não se ouvia falar isso. Você, como estudioso também, não só da doutrina, mas da psicologia, o que você tem para dizer? Eu traria uma contribuição no aspecto da família, né? Eu iria resgatar essa célula básica que é a família, entendendo que essa criança, ao nascer, ela tem um pai, tem uma mãe, né? Ou tem um pater mater, alguém que se responsabiliza por esse processo educacional. E muitas questões dos jovens, quando você conversa com eles, e eu tenho tido oportunidade no consultório de conversar com muitos deles, eu vejo muita falta de pai e falta de mãe, em muitos, né? Falta em que sentido? Falta da presença. Eu acho que o César travou, né? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Ele travou. Acho que só foi a Que eu dele, foi a queria. dele. Voltou. Pronto, voltou, César. Tinha travado. Não sei até onde escutou. Você parou em Assim, falta de pai e falta de mãe. tá, falta de pai e falta de mãe. Então, assim, então eu escuto dos jovens no consultório de 8, 9 anos de idade até 17, 18, falta de presença de pai e de mãe, né? Falta de abraço, falta de beijo, falta de atenção. Eu diria que grande parte é falta desse diálogo, entende? E de uma maneira de chamar a atenção. Muitos jovens começam esse processo de automutilação, o cutting, que eles chamam, né? Então, eu vejo muito isso, né? Você renunciar, muitas vezes, a essas buscas hedonistas do ter, e, já que você se predispôs a ser pai e mãe, realmente dar um tempo da sua vivência para realmente pegar aquele ser que está em formação e, através do seu exemplo e da sua condução, fazer por ele o melhor que você pode. Eu acho que nós temos deixado isso muito a desejar, principalmente nesse mundo virtual que nós estamos imersos, né? Onde você vê exemplos, famílias inteiras na mesa de refeição, cada qual com o seu celular, cada qual com o seu mundo, né? E aí eu pergunto, será que não poderia um pai ou a mãe, naquela hora, falar assim, olha, atenção, o celular aqui nessa mesa, do lado de fora, vamos comer aqui, mas sem ligação. Como é que foi seu dia? Como é que foi isso? Essa interação que antigamente, né, na família da década de 60, 70, a gente via mais, até porque não tinha esse mundo, eu acho que a gente perde muito, né? O jovem está muito perdido, né?
nessas fugas de drogas também, né? Listas ou ilícitas, vejo bastante, né? Vejo apologia à droga. Tenho escutado muitos jovens, né? Com beck, bala, cocaína, uso nas festas. Aí eu me pergunto às vezes, cadê os pais, né? Quer dizer, onde começou isso? Onde foi, né? Eu me lembro uma vez aí no lá de Jesus ainda, aí no Jockey, uma mãe me procurou e falou assim, no atendimento fraterno: Seu César, eu estou achando que meu filho está usando droga. Eu falei: por que você está achando isso? Ela falou assim: porque eu cheiro a boca dele, está com cheiro de cigarro. Eu falei: mas como é que me fala um pouco da sua rotina? Ela falou: eu acordo 4h30 da manhã, eu preparo o café da manhã e o almoço e saio para trabalhar, eu trabalho o dia todo. E à noite, quando eu chego, eu nem vou em casa, eu vou direto para a minha faculdade. Quando eu chego em casa às 11 horas, eu vou ver ele tá, eu cheiro a boca dele. E eu falei: quem fica com ele? O pai dele mora com vocês? Não, o pai é desconhecido. Eu falei: mas quem fica com ele? Ele falou: não, ninguém fica, ele fica só. Né? Aí eu lembro que eu perguntei: mas será que você tem realmente a necessidade de fazer essa faculdade agora? Não dá para esperar um pouquinho? Porque ele tem 14 anos, daqui a pouco ele tem 18. Não dá para adiar mais 3, 4 anos? Não, minhas amigas todas fazem. Eu quero fazer também. Então, não estou criticando ela, mas uma visão crítica e um convite à reflexão. Será que não seria interessante, já que não tinha um pai presente, já que não tinha ninguém, que ela ficasse, pelo menos à noite em casa, convivendo com esse garoto, vendo as atitudes dele? Porque senão a rua, os amiguinhos vão acabar educando. Então, a adolescência é uma infância, o final da infância e adolescência é um período muito turbulento, com muitos estímulos que você tem hoje em dia. Né? Hoje, né, você abre a internet, você tem tudo, tem acesso a tudo. Então, eu acho que a família, né, respondendo a sua pergunta diretamente, a família, cada qual investido do seu papel, de ser pai e ser mãe, pater mater. O que é ser pai e o que é ser mãe? Né? Porque vamos trazer o espiritismo novamente para a psicologia ou para as constelações familiares, né? Que você trabalha muito com isso. A família existe para que a gente possa conviver numa célula ligado pelos laços sanguíneos para exercitar o verbo amar. Porque é muito fácil você me amar. Você está em Teresina, eu estou aqui em Natal. A gente se vê uma vez por ano e olha lá. Então, eu amo César. Agora, amar a pessoa que está no seu seio familiar é difícil, porque essa pessoa convive com você 24 horas, a vida toda, então ela conhece as suas mazelas. E muitas das vezes ela vai apontar as suas mazelas. Então você tem que ser tolerante, tem que usar o perdão, tem que ser menos egoísta, tem que silenciar. Ou seja, a família é o cadinho onde nós somos convidados a exercitar diariamente esses exemplos que a gente estuda, que é muito bom estudar, mas transpirar isso na atitude não é fácil. Muitas vezes a gente erra, mas não quer dizer que não vai errar. Mas a partir desse erro, o que eu aprendi? Eu vou continuar errando, né? Hoje mesmo, agora no final da tarde, eu escutei uma mãe que tem uma filha, a filha tem 17 anos. A filha dizia: eu estou esperando completar 18, que eu quero sair de casa, eu quero morar sozinho. E a rede social dela, ela bota assim: eu amo usar drogas. E a mãe estava desesperada. Falou assim: eu não posso abandonar ela. Nossa, ela chorava e olhava para aquela mãe e ficava pensando: meu Deus, aonde começou isso tudo? Aí quando você vai buscar, às vezes, a relação dela com o marido, nunca teve. Essa menina ficou abandonada. E a menina fala: nossa, eu sofri muito, eu isso, eu aquilo. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, eu colocaria esse olhar na família e nesse papel dos pais, né, que assumem esse dever com Deus de receber esses seres que não são deles, eles vão viver com você só um tempo, né? Que já dizia Khalil Gibran: vossos filhos não são vossos filhos, nascem por vós, mas não vos pertencem. Mas passam a infância e a adolescência com vocês para que vocês possam observar as virtudes e enaltecê-las
e as mazelas e corrigi-las, do que estiver ao seu alcance, para que você tenha consciência tranquila. E se pegarmos o Livro dos Espíritos, na questão 518, Allan Kardec pergunta: é uma missão ser pai? Eu amplio essa pergunta, pai e mãe, né? Pater mater. E os espíritos respondem, abre aspas, é mais do que uma missão, é um dever que é dado aos pais. Mas há pais e mães que se preocupam muito mais em corrigir e de cuidar do seu jardim do que corrigir o caráter dos seus filhos. Aí na questão 583, letra A, Kardec pergunta, e se os pais derem amor, carinho, renúncia, e mesmo assim os filhos transviarem, os pais serão responsabilizados? Resposta dos espíritos: não, porque terão feito a sua parte. Porque eles não são nós, eles são viajores do tempo. Né? Mas eu vejo que há muita negligência no papel patermater. Muito importante essa sua fala aí, realmente. Né? A gente que já tem filhos, né? E os que vão querer ter, é importante essa mensagem. Gente, eu queria pedir para quem se sentir à vontade de abrir as câmeras, só para a gente fazer um registro aqui desse nosso momento, antes que o povo vá embora, né? A gente tem que registrar aqui, que está sendo um momento tão legal, né? Vocês vão colocando aí no chat também se estão gostando, se está, né? Enfim, o que vocês estão achando desse momento. E aí nós vamos fazer agora o nosso registro, né? Porque assim um momento importante para a gente. E aí vamos lá, eu vou dizer aqui a hora, viu? De só rir. Vamos lá. 1, 2, 3. Vou bater a outra tela, peraí. Quem quiser ainda dá tempo para abrir a câmera, arrumar os cabelos, né? As mulheres aí, ó, a gente pode esperar um pouquinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Pronto, muito obrigada. Tá? A gente vai postar lá nos stories do Lex. Mas, assim, se alguém quiser ainda fazer alguma pergunta, João Braga quiser fazer um comentário sobre tudo que foi dito aqui, vão colocando aqui no chat. Quer falar um pouco, João? Microfone. Boa noite, César. Alegria de lhe ver. Saudades, né? Nossa, eu gostaria de fazer um comentário sobre a família, né? Porque eu acho assim que hoje a figura paterna, o homem, né, está muito ausente da educação dos filhos. Então a mulher está muito sobrecarregada. E quando ela está assim, com todo, além das atividades domésticas dentro de casa, tem atividades domésticas profissionais, educação dos filhos, mas tem uma hora que eu acho que tem que chamar a autoridade paterna, o homem, entendeu? Tem uma experiência muito interessante de um juiz no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, que ele faz uma experiência de mandar os pais masculinos, né? O pai, ir buscar o boletim do filho na escola, né? Na cidade. E aí ele diminuiu mais de 90% o índice de droga na cidade. Por quê? Porque quando ele chegava na escola, a professora dizia, olha, seu filho não está vindo, seu filho não faz o dever, e o pai chamava né, o filho aos carretéis, como a gente diz. A mãe, não quero dizer que a mãe ela não tem essa autoridade, tem mãe que tem, mas eu acho que tem horas que o pai tem que estar presente, entendeu? Eu cuidei das minhas filhas com a ausência do pai, eu senti muita falta dessa autoridade paterna, entende? Então, na realidade, eu acho que muitas das coisas que está acontecendo, a destruição da família atualmente, é a ausência ou a omissão do pai masculino. Não sei se você concorda comigo. Era isso que eu queria. Plenamente, Delma. Plenamente. Concordo em gênero, número igual, né? Pela sua experiência Talvez a também, gente né? pudesse resgatar essa, assim, nas palestras que eu dou,
não é, sobre ingratidão dos filhos, laços de famílias, eu sempre estou falando isso para os pais, não é? Para que eles retornem aos lares, para que eles assumam a sua responsabilidade, porque hoje está muito fácil ser filhos criados de pai ausente, não é? A gente vê isso. E é mostrar como eles são importantes no contexto familiar. Eu acho que é por aí que a gente tem que falar, né? Para que a gente... A outra coisa que eu também gostaria de falar é que, às vezes, a pessoa diz assim, que a família é espiritual, realmente. Mas a nossa obrigação, enquanto pais, é transformar essa família consanguínea em família espiritual. Essa responsabilidade é nossa, não é? Porque nós sabemos que tem muitos níveis de amor, não é? E Jesus deu vários tipos de nível. Quando ele disse quem é minha mãe, quem é meu pai, ele estava dizendo que nós temos uma família espiritual, não é? Ele estava sendo explícito dizer isso, que a família era espiritual. Mas ele também deu outro nível de amor, amar os inimigos, então amar também os desafetos, ou seja, aquele filho problema. Aquele filho problema pode ter sido a reencarnação, é difícil, não é? Uma reencarnação inimiga, a gente tem que perguntar qual dos dois erraram, né? Fui eu ou foi meu filho? Então eu tenho que aceitar meu filho, não é? E o outro nível de amor que ele diz é assim, amai como eu vos amei. Então, a gente seguir o exemplo de Jesus é transcendental, amar de maneira da universalidade, né? Então, eu acho muito interessante isso, esses níveis de amor que a gente possa levar na célula primeira, né? Que é o cadinho da família, para que a gente possa encontrar um equilíbrio. Boa noite, obrigada. Obrigado, Deon, pela contribuição. Deixa eu ver Direto se de eu passo. Natal, nossa trabalhadora da Ferme. Oi, César. Deixa eu ver se eu baixo aqui a mãozinha, que eu não estou conseguindo. Mas está baixa, viu? Está assim, mas está baixa. Pronto. César, nós sabemos, né, que quando vai se formar uma família aqui na Terra, no mundo terreno, ela é formada primeiramente no mundo espiritual, né? Primeiramente no mundo espiritual. Há toda uma programação feita no mundo espiritual para que ela venha se concretizar ao chegar aqui no mundo terreno. Então, lá nós já sabemos do que vai acontecer aqui na Terra. Quais os filhos que Deus nos dará a oportunidade, que pode ser grandes amigos, grandes inimigos que se reencontram justamente para parar essas arestas. Então, não é por acaso que nós estamos juntos numa família. Não há acaso, não foi um acaso, é pela necessidade que a gente tem. Por isso é que nosso Senhor Jesus Cristo disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Quer dizer, o momento é hoje, é agora. Porque se nós deixarmos para amanhã, esse grande inimigo de hoje, ele poderá vir como meu filho em outras vidas. E aí o pai às vezes pergunta: mas o que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz para me ter um filho desse jeito? É Deus está devolvendo simplesmente a sua obra. Porque isso acontece também quando nós não cuidamos, nós não fazemos a parte, nós não fazemos a nossa parte de pai. E o nosso filho simplesmente se descaminha. Quando for na próxima vida, ele vai simplesmente nos entregar esse filho novamente para que a gente possa desfazer tudo aquilo que ele fez, ou ajudá-lo nesse caso. Então, é muito importante, é a maior missão que nós temos aqui nesse mundo, é poder encaminhar os nossos filhos, porque eles precisam de um pai e precisam de uma mãe. Muitos podem dizer, sim, mas por que muitas vezes eles ficam órfãos com 4, 5 anos? Sim,
Isso aí é uma programação de vida, algo ele deve ter feito em outras vidas para que ele chegasse nessas condições. Então, não há caso, de forma alguma, nos atributos do nosso Pai Criador. E hoje, nós comprovamos que tem crianças, 7, 8 anos, cometendo suicídio. É incrível como isso pode, ou como isso está acontecendo. Porque pessoas que têm toda uma vida pela frente, mas como o próprio César falou, falta a base, essa personalidade que está sendo formada até 7 anos de idade, quando se complementa a encarnação. É o momento mais importante que a criança precisa. Mas o que nós comprovamos aí, e que nós observamos, é que tem as separações costumam se dar sempre nessa idade, quando o filho tem de até 7 anos, que é o quê? É uma desestrutura completa dele, porque muitas vezes ele tem que sair do colégio, onde tem seus amigos, e muitas vezes vai para um colégio inferior. Então, começam os traumas, e fica realmente difícil para que eles possam, nessa jornada, poder transcender, poder aproveitar assim todas essas oportunidades. Então, que nós realmente possamos fazer a nossa parte de pai. Se eles não fizerem de filho, bom, aí o problema é deles. Mas o que nós precisamos fazer como pai, que a responsabilidade é muito maior, com certeza. Obrigado, João. Obrigada, João. E aí, César, eu deixo agora uns minutinhos aqui para você fazer suas considerações finais, né, sobre o sentido da vida, já agradecendo pela sua sempre gentileza, né, de aceitar nossos convites. Agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui. A gente vai deixar essa palestra gravada lá no nosso canal do YouTube, né? Esse bate-papo nosso foi muito interessante. Coloquem aí no chat, é importante a gente saber a opinião de vocês, se vocês gostaram dessa experiência, se gostariam de participar outras vezes com outros temas, né? Tem lá o grupo do WhatsApp, quem entrou também pode dizer lá no grupo, né, como é que foi para você, porque é uma maneira, né, que a gente está encontrando agora de estar próximo de vocês, mesmo que virtualmente, né? Proporcionando esses momentos de reflexão, que é muito importante, que por mais que, como o César já falou, às vezes a gente sabe, né? Racionalmente a gente sabe às vezes das coisas, mas não faz. E às vezes é importante ter várias pessoas aqui comentando, até por conta energética mesmo, né? Todo mundo aqui no mesmo propósito, querendo evoluir, querendo se ajudar. E aí o que um diz, às vezes ajuda o outro. E assim a gente vai crescendo junto, né? A gente não veio aqui para também viver sozinho, né? A gente veio para nos ajudar mutuamente a evoluir. E como eu disse na minha fala anterior, Deus ele coloca aí um dom para cada um, ou mais de um dom. E aí cada um de nós tem algo para fazer, né? Veio aqui fazer alguma coisa, precisa entender e descobrir. Já foi falado de família, né? Da importância do pai, da mãe e de tantas outras coisas. Então agradecer e já deixar o convite aberto para umas outras oportunidades aí que você possa, né? Que sei também que você é muito ocupado aí com seus pacientes aí, mas enfim, gratidão por tudo, por essa e por outras e por as que já passaram, né? E deixo agora aí aberto para você fazer suas considerações finais. O maior tesouro, o melhor tesouro que todos nós estamos tendo é a oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Dizem que a fila é grande e nós conseguimos a nossa vaguinha. Então, o caminhar se faz caminhando, né? E o maior tesouro é ter esse tempo que nós não podemos desperdiçar. A maioria dos espíritos, grandes trabalhadores, ao chegar ao mundo espiritual, em vários livros eles dizem que se pudesse voltar, teriam trabalhado muito mais. E aí eu fico pensando, meu Deus, se eles que fizeram o que fizeram, que são o que são, estão dizendo que não fizeram tudo que poderiam ter feito, o que é que nós estamos fazendo o tempo delegado a cada um de nós? E eu encerro com a passagem, quando
Francisco de Assis estava cuidando do jardim e Frei Leão, que era o seu confessor, passa por ele e diz assim: Irmão Francisco, se aprouver ao Pai lhe convidar para ir à casa do Pai hoje à noite, ou seja, se você morrer de hoje para amanhã, o que você vai fazer nesse final de tempo, tarde e noite? Aí diz que Francisco de Assis olha para Frei Leão e diz: eu vou continuar cuidando do meu jardim até essa hora. Reflexionando essa resposta de Francisco, nós podemos observar que a resposta de quem tem a consciência tranquila, do dever retamente cumprido, de ter conscientemente aproveitado com profundidade cada segundo da existência. Então, o convite a todos nós é que cada qual, onde esteja, possa realmente aproveitar esse tempo que Deus lega e oportuniza a cada um de nós, para que possamos combater o bom combate e um dia retornarmos à casa do Pai e olhar para a retaguarda e falar que valeu a pena, porque podemos fazer o nosso melhor, porque cada um só dá o que tem. Então, agradeço o convite, dizer da minha satisfação de rever todos vocês, dos vários locais que apareceram aí, e da saudade dessa terra querida, do nosso querido Piauí, a nossa querida Teresina. E concitando que logo mais, quando terminar essas pandemias, nós possamos nos rever pessoalmente. Grande abraço e obrigado por tudo sempre. Gratidão, César. João Braga quer deixar algum recado final? Microfone. Agradecer, né, por essa sua iniciativa, né, porque nós estamos vivendo realmente um momento, né, de muitas aflições, né, e mesmo nós temos um trabalho no Lex, né, onde nós trabalhamos com essas pessoas que estão com ideação, né, os dias de terça-feira, né, então a gente sabe realmente a dor, né, a dor que uma pessoa quando chega num estado desse, né, porque muitos dizem que eles não querem morrer, eles querem simplesmente acabar com a dor. E essa dor é uma dor moral, né? Então, nós já falamos aqui, o César já falou aqui durante toda essa 1h30, ou quase 2 horas. O importante é que essa mensagem ela fica como sementes dentro dos nossos corações. E que o tempo, com certeza, e o amor e a compreensão vão fazer com que essas sementes germine e que nós possamos nos desdobrar cada vez mais para ajudar esses nossos irmãos. Obrigada, João Braga. Mais uma vez, boa noite. Obrigada a todos vocês. Que Deus esteja com cada um, né, abençoando aí seus lares, fortalecendo os nossos espíritos, para a gente continuar aí nessa jornada, né? A gente está aqui para evoluir, como o César disse, é no caminhar, como é, César? É caminhando que se faz o caminhar, né? Mais ou menos isso. Então, caminhando que você faz o caminho. Caminhando que se faz o caminho. Então, fiquem com Deus, fiquem na paz e até uma próxima oportunidade aí que a gente possa se encontrar, viu? Beijo a todos vocês. Obrigado. Valeu, César. Muita paz, meu irmão. Tchau. Abraço, meu irmão. Tchau. Tchau.